Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. A liturgia desse domingo, estamos no mês da Bíblia, onde a carta aos Gálatas tem sido justamente nosso objeto de estudo, de aprofundamento, de modo diferente do que nós escutamos a cada dia, a cada domingo, tentando aprofundar um pouco mais o autor, circunstância, divisão, enfim, os temas que a carta coloca. É um modo diferente de aproveitar o mês da Bíblia, que é o 50º ano, que nós o temos para conhecer também um livro bíblico. Um ano é Antigo Testamento, outro ano Novo Testamento, e ao mesmo tempo também durante o mês todo, além de ler o livro que é justamente escolhido, e nesse ano 50º ano, a Carta aos Gálatas, que é uma unanimidade para todos os estudiosos da Bíblia, também nós temos a oportunidade de aprofundar, de ler e conhecer também com estudos, com outros livros, com palestras, que graças a Deus nós temos tido muitas oportunidades. Já desde o mês passado, ou há 2 meses atrás, que nós começamos a aprofundar e várias pessoas, vários estudiosos, vários professores, além de escreverem livros sobre a Carta aos Gálatas, também aproveita para ter uma produção e aprofundamento, também muitas lives. Hoje está na moda, temos as lives e temos aí aulas também com relação à Carta aos Gálatas. De tal maneira que além daquilo que nós fazemos sempre, que é ler um trecho, ler um tópico da carta, ou das cartas de Paulo, no caso, durante a semana ou aos domingos, e refletir sobre aquele texto que é lido, no mês da Bíblia, nós lemos todo o texto da carta, todo o texto do livro bíblico. Isso nos ajuda ainda mais a conhecer de um modo diferente esse texto e no contexto também. Porque normalmente os grandes problemas que acontecem nas interpretações bíblicas é quando tem um texto fora do contexto. E conhecendo todo um livro e conhecendo o seu contexto, nós podemos também depois, cada vez mais aprofundar, e quando nós ouvirmos, em outras circunstâncias, apenas uma perícope, apenas uma parte da Carta aos Gálatas, nós vamos fazer associação de tudo aquilo que nós estudamos e aprofundamos durante aquele ano que a Carta aos Gálatas, que é esse ano, que a Carta aos Gálatas foi objeto da nossa reflexão e dos nossos estudos. De tal maneira que isso nos ajuda a compreender melhor o que o Senhor quer falar conosco, porque também nós fazemos o estudo não apenas para estudar de maneira acadêmica, isso também é importante, mas para que nós compreendamos ainda melhor o texto e contexto da palavra de Deus, que nós cremos justamente que é a palavra de Deus para nós, e Deus quem nos fala, e nós, ao mesmo tempo, possamos ir construindo no nosso coração a nossa adesão ao Senhor. Aliás, hoje, nesse domingo, a palavra de Deus vai nos lembrar bem isso, o encontro com Jesus Cristo. E vós, quem dizeis que eu sou? Nós sabemos que as Escrituras falam de Jesus Cristo, proclamam e anunciam no Antigo Testamento, e depois se realiza o Novo Testamento, mas é necessário que nós possamos, como nós ouvimos hoje na liturgia, que nós possamos dizer como Pedro, ou seja, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, junto com os estudos, e os estudos nesse mês da Bíblia torna um pouco diferente a maneira de nós lermos, e é muito importante isso também, para que nós possamos também durante a semana ou aos domingos acolher aquilo que é proclamado, para que nós encontremos com Jesus Cristo. E aquilo que é lido não seja apenas algo objeto de estudo, mas de vida, existencial. E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, junto com a resposta de Pedro, que nós ouvimos hoje na liturgia, qual que é a nossa resposta pessoal? Aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprofundamos é muito importante, mas a nossa vida deve dizer claro, e não só dizer quem é Jesus, mas de viver de tal maneira que aquilo que nós falamos testemunhe que nós cremos, aceitamos e seguimos e anunciamos Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, e que não há outro caminho a não ser o Senhor. Que nesse domingo, também nesse mês da Bíblia, 50º mês da Bíblia, nós pensemos um pouco nessa nossa responsabilidade. Que Deus abençoe a vocês e guarde em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.